Até o momento, nós tratamos da lei de indução de Faraday, então nós definimos uma grandeza chamada de fluxo concatenado, a partir do qual definimos uma grandeza chamada autoindução de um sistema chamado de indutor, que constitui em um circuito ao longo do qual passamos uma corrente elétrica, deduzimos uma expressão para a energia armazenada neste circuito, e nós vamos agora tratar da indutância mútua. Vamos supor aqui que nós tenhamos dois circuitos distintos com indutores que eu designarei por L1 e L2, e estes circuitos são percorridos por correntes dadas respectivamente por I1 e I2. Desta forma, nós teremos entre esses circuitos uma interação magnética. Vamos representar aqui o nosso sistema. Vou supor um circuito simples, onde nós temos uma bateria. Esta bateria estará ligada a um certo indutor. Este, então, é o nosso circuito 1. Pela forma como eu escrevi a polaridade desta bateria, nós teremos uma corrente I1 neste sentido, e nesta bobina nós teremos um campo magnético apontando para cima. Então este é o nosso campo associado à corrente 1. Este é o nosso primeiro circuito. Aqui nós temos o indutor L1, e eu vou representar o segundo circuito próximo ao primeiro, sendo que aqui eu vou fazer a polaridade da bateria no sentido oposto. Neste caso, a nossa corrente aqui apontará para baixo, nossa I2. Temos o nosso indutor L2. Aqui nós teremos um campo magnético devido a essa corrente I2 apontando para baixo. Este é o nosso circuito 2. Nós temos então aqui 4 fluxos a considerar. Eu vou chamar o primeiro de Psi12. Trata-se do fluxo no circuito 1, ou seja, estamos tratando deste indutor, que é devido à corrente I2 no circuito 2. Então, este primeiro fluxo será dado pela integral. Eu estou lidando no circuito 1, então será ao longo da superfície do indutor 1, e como ele é devido à corrente I2 no circuito 2, nós deveremos considerar aqui o campo magnético de I2. Nós teremos também o fluxo que eu chamarei de Psi21, que é aquele no circuito 2 devido à corrente I1 no circuito 1. Desta forma, estamos agora lidando com o segundo indutor. Psi21 será dado pela integral no circuito 2 devido à corrente I1, ou seja, o campo magnético originado por I1 é o BI1, produto escalar com a normal, ao longo dessa superfície que caracteriza o indutor. Além disso, nós devemos também considerar o fluxo que eu chamarei de Psi1, que é aquele no circuito 1 devido à sua própria corrente. Neste caso, Psi1 será dado simplesmente, eu tenho aqui a integral ao longo da superfície que caracteriza o primeiro indutor, do próprio campo de I1, ou seja, BI1 escalar N ds. E da mesma forma, nós temos o
Psi2, que corresponde ao fluxo no circuito 2 por sua própria corrente, ou seja, I2. Neste caso, nosso Psi2 será dado pela integral ao longo da superfície que caracteriza esse indutor, este circuito, do BI2 escalar N ds. Eu gostaria que você analisasse estas duas expressões para o fluxo e visse a simetria em suas definições. Nesta parte aqui, nós temos o fluxo em um dado circuito devido ao campo magnético do outro circuito. O fluxo em um dado circuito devido à corrente do outro circuito. E aqui nós temos o fluxo em um dado circuito pelo seu próprio campo magnético, originado por sua própria corrente. Bom, estes fluxos foram definidos para uma única espira, mas nós precisamos lidar, no caso de um indutor, com várias espiras em vários formatos. Nós lidamos, como já vimos, com fluxos concatenados. Nós vamos multiplicar cada fluxo por um dado número de espiras. Assim, nós teremos que lambda referente a 1, 2 será igual, estamos no circuito 1, então temos de multiplicar esse fluxo pelo número N1, número de espiras no circuito 1. Então temos N1 vezes Psi 1, 2. Nós temos lambda 2, 1. Agora nós estamos no circuito 2, então precisamos multiplicar este fluxo Psi2, 1 pelo número de espiras do circuito 2, N2. E, como nós já havíamos visto anteriormente, para Psi1 e Psi2, nós teremos lambda 1 igual a N1 Psi1 e lambda 2 igual a N2 Psi2. Nós vimos que qualquer que seja o sistema que estejamos tratando para o indutor, seja ele um solenoide reto, um toroide, outros sistemas que nós possamos construir, nós sempre teremos que o fluxo concatenado é diretamente proporcional à corrente que provoca este fluxo. No primeiro caso, nós temos que este fluxo é provocado pela corrente I2 no circuito 2. Então, teremos uma proporcionalidade com I2. E eu não vou aqui chamar de L, como nós estávamos fazendo. Eu vou agora chamar de M. Temos aqui M de 1, 2, porque estamos no lambda 1, 2. A mesma coisa aqui embaixo. Nós temos que o Psi 2, 1, que origina o lambda 2, 1, é devido à corrente I1. Da mesma forma, eu não chamarei de L, mas sim de M. E neste caso será o M21. E temos os sistemas que nós já conhecemos, dados aqui abaixo, ou seja, L1, I1 e L2 e 2. As grandezas M1 e M2 que aparecem nestes termos são chamadas de indutâncias mútuas. E se nós tivermos o caso particular de um meio entre os circuitos linear, nós já analisamos as características de um meio linear quando tratamos o campo magnético, nós teremos que essas indutâncias são iguais. Vamos agora tratar da energia magnética total no sistema. Para isso, nós vamos supor que, inicialmente, ambos estão desligados. Assim, em T0 igual a 0, nós ligamos o circuito 1, que passará a conduzir uma corrente I1 no instante T1. A energia deste circuito isolado, que é simplesmente um indutor sendo percorrido por uma corrente, nós já obtivemos, que corresponde a L1 sobre 2, multiplicando I1 ao quadrado.
Nós, então, passamos a elevar a corrente no circuito 2 de 0 até um dado valor I2. Nós teremos, então, seguindo a expressão para a potência, que é dada pelo produto da tensão no dado componente pela corrente, uma potência no circuito 2 dada por L2 dI dt. Esta é a tensão, vezes a corrente, que é I, mais M12 dI dt, multiplicando a corrente I1. Aqui nós temos em ambos os lados a tensão, que é proporcional à variação temporal da corrente, e essa proporcionalidade é dada pela indutância, que pode ser a autoindutância ou a indutância mútua, e porque eu tenho I de um lado e I1 do outro, lembrando que estamos aqui falando do circuito 2. Este termo corresponde ao processo de aumentar a corrente no circuito 2 de 0 a I2. Enquanto que este termo aqui consiste no efeito de indução do circuito 2 sobre o circuito 1, que é dado por esse termo, a indutância mútua, vezes a variação da corrente. Porém, esse circuito 1 já estava conduzindo a corrente I1, que nós já tínhamos ligado primeiro aqui. Sintetizando, inicialmente os dois sistemas estavam desligados, então primeiro eu ligo esta bateria no circuito 1. Leva um tempo para que a corrente vá de 0 até um dado valor I1. Qual a energia que estará contida neste indutor? Será simplesmente L1 sobre 2 e 1 ao quadrado. Deixando esse circuito ligado, vamos agora ligar a bateria do circuito 2. Ele passará em um dado tempo também de 0 até uma corrente I2. Nesse processo, nós teremos, considerando a potência, um termo referente à autoindutância deste circuito, cuja potência será dada por L2 vezes a variação da corrente I no circuito, vezes o valor da corrente naquele instante, e teremos também um efeito de indutância mútua sobre este circuito do circuito 1 que estava ligado. Essa indutância nós estamos considerando no circuito 2, por isso que estamos considerando também DI, DT, assim como consideramos esse termo aqui, porém, ela será proporcional à corrente que a está provocando, que é a corrente em 1, não a corrente I que está em 2. Se nós temos a potência, nós podemos, como já fizemos ao analisar a energia contida em um indutor, integrá-la temporalmente. Nesse caso, nós vamos obter a energia armazenada no circuito 2, já considerando o efeito de indutância devido a 1. Ficaremos com integral de 0 até t de P2 dt. L2 é constante, então podemos colocá-lo para fora da integral. Ficaremos com uma integral de 0 até I2. Nós agora estamos considerando a integração na corrente, por isso nós mudamos os extremos de integração. Se você tem dúvida com relação àquilo que eu estou fazendo aqui, volte no vídeo em que tratamos da energia associada ao indutor, mas temos de tratar esse termo agora. M12 é constante, posso colocá-lo para fora da integral. E o I1 é a corrente que já estava circulando no circuito 1 em seu valor máximo, que é constante. Então eu também posso colocá-la para fora da integral. Ficamos então simplesmente com a integral de 0 até I2, o mesmo intervalo de integração, estou aumentando a corrente em ambos para o mesmo valor de DI, que nos fornecerá então L2, I2 ao quadrado sobre 2, mais M12, I1 e 2. A energia contida, então,
nos dois circuitos conduzindo corrente, considerando os efeitos mútuos de indução e as autoinduções, será dada pela soma da energia contida no primeiro circuito, que já estava conduzindo a corrente I1, mais a energia que acabamos de calcular no segundo circuito. Ou seja, teremos como energia final do sistema L1 sobre 2 I1 ao quadrado, mais este termo aqui,